Muito bem, para a nossa terceira entrega de como negociar com outros países, vou falar da Índia. Conheci umas pessoas da Índia e vamos ver o que dizem aqui sobre essa população, sobre este país, né? Nos dados básicos demográficos, né, nós temos mais de 1 milhão e 10 mil pessoas. O Estado é uma república federal. A moeda é a rúpia, né? O idioma oficial é o hindi para 40% da população. E existem outras 14 línguas oficiais, como Bengali, Kashmir, Sindhi, Sânscrito. Tá? O idioma de negócios é o inglês. Muitos deles são fluentes em inglês. Tá? A religião é o hinduísmo em 83%, o Islã 10%, cristianismo 8% e Sikh 2%. Eles têm, né, aqueles turbantes e a maneira como eles envolvem a cabeça indica de qual religião, de qual linha eles vêm, tá? A capital é Nova Delhi e a festa nacional, né, é no dia 26 de janeiro, ok? Aqui uma dica, né, um comentário. Quando você for se reunir com homens de negócio na Índia, não pensem na imagem de donos de bazar de zona turística. Por outra parte, eles costumam ser paquistaneses. É mais provável que se encontre com alguém que possua maneiras britânicas, acento, né, com sotaque de Oxford, e saiba jogar tênis ou cricket. É verdade. Eles são meio Bollywood, que nem a gente fala, né? Que realmente os indianos de negócios, eles têm uma postura muito mais formal, né? Um inglês, se bem o inglês do indiano costuma ser aí um pouco mais difícil de entender, o sotaque deles, o R é muito forte, como no espanhol, para quem fala espanhol é mais fácil, que o R do inglês indiano, ele é muito forte, né? Então, realmente, não pensem que eles são, como a gente vê nas películas hindus, né? Que eles estão lá no bazar, vendedores e tal. Não, eles são mais sofisticados, tá? É experiência própria. Entorno empresarial. A Índia é um mercado de oportunidades no qual quase tudo está por se fazer. O empresário hindu costuma ter atividades muito diversas e ser flexível e aberto a novos negócios. É difícil identificar as oportunidades deste grande mercado se não se visita regularmente o país. É um mercado em constante evolução. O sistema econômico é misto. Convivem empresas públicas com gestão do governo central e dos governos dos estados, com empresas privadas fundamentalmente de caráter familiar. Eles têm por sistemas de casta, né? A distribuição de renda é muito desequilibrada. Frente a 900 milhões de pobres, tem 90 milhões de classe média urbana e só 20 milhões com poder aquisitivo muito alto que consomem produtos de marca. Consomem, né? Produtos de marca. O país está muito protegido comercialmente, aunque o grau de proteção é diferente em cada setor e, no geral, está diminuindo. A proteção comercial para bens de consumo é mais elevada que para bens de equipamentos, né, de aparelhos. Conjuntamente com a China, é um mercado emergente que oferece mais oportunidades a mediano prazo, sobretudo nos setores de infraestruturas, energia, telecomunicações e maquinário. Enquanto a indústria local se destaca nos setores farmacêutico, por exemplo, concentrado em Hyderabad, ou de software em Bangalore, conhecido como Silicon Valley, né? Então, sim, eles estão em constante desenvolvimento, tá? É um mercado muito promissor, com produtos de qualidade e um preço bastante acessível. E eles estão muito interessados em ganhar o mercado brasileiro. Se algum de vocês quiser fazer negócio com a Índia, é só falar comigo, tá bom? Estratégias de negociação. Para fazer negócios na Índia, porque eu tenho um representante comercial na Índia. Para fazer negócios na Índia, é quase imprescindível contar com um colaborador ou sócio local. Quando se trata de vender produtos industriais, é aconselhável contratar um engenheiro que atue como delegado exclusivo, né, como representante exclusivo da empresa.
Para produtos de consumo, a figura do agente comercial está muito reconhecida. Sem ajuda, dificilmente você poderá penetrar no complexo entramado empresarial do país. Tá? Então, como eu comentava para vocês aqui na estratégia de negociação, eu conheço indianos lá no mercado, tem um parceiro comercial estratégico, né, de trader, de confiança, que já esteve aqui no Brasil várias vezes. Então, se algo eu puder ajudar, é só entrar em contato, tá bom? Nas alianças, parcerias para nós, né, que eu estou lendo aqui em espanhol. Nas parcerias com o sócio local, o mais habitual é criar uma joint venture, na qual se cede a tecnologia para a empresa estrangeira. É preferível constituir uma sociedade nova que adquirir parte de uma empresa existente, já que poderiam gerar-se conflitos. Tá? Realmente, isso é um conselho... às vezes as palavras fogem. Sabe aquele que é menos conflituoso? Esqueci a palavra, foi embora. As ofertas que se apresentem devem ser competitivas. Cada vez se valoriza mais a relação qualidade-preço. A assistência técnica que se possa prestar e a formação que se ofereça aos empregados da empresa são fatores críticos na tomada de decisões. Então, eu tenho alguns clientes, por exemplo, que fabricam máquinas. Muitas vezes elas precisam ser calibradas, montadas corretamente, precisam de assessoria pós-venda e assessoria de como utilizar da melhor maneira. Então, já pensem que para comercializar esse tipo de produto, o ideal seria enviar o representante, né, para instalar a máquina, instalar a mercadoria. Às vezes o valor comercial é baixo, acaba não compensando, mas esse custo é assumido pelo comprador na maioria das vezes. Então, sempre ofereçam um bom serviço. Okay? Na negociação sobre preços, eles tendem a mostrar-se duros, recorrendo habitualmente a pedir descontos, né, a pechincha. É melhor mostrar-se firme e não ceder em excesso, já que dessa forma se gerará uma reação de respeito pela outra parte. Uma alternativa para pedidos de rebaixa, né, de pechincha, é oferecer facilidade de financiamento. Os tipos de interesse da Índia, né, de interesse de juros da Índia, são mais altos que no Ocidente, pelo qual isso representará uma vantagem importante. Né? Então, se a gente oferece um sistema de financiamento mais econômico, com mais parcelas, mais viável para eles, eles podem entender isso sim, como uma facilidade muito grande para fazer negócio. E eu, como quem brinda assessoria de treinamento de exportação para as empresas, conheço algumas ferramentas brasileiras interessantes para seguro de crédito de exportação, financiamentos, etc., que podem ser muito interessantes para esse tipo de fechamento. Okay? Nas negociações devem se estabelecer no mais alto nível. A cultura empresarial está muito hierarquizada. Os mandatos intermédios não tomam decisões, ainda que canalizem as propostas e orientem para o seu próprio interesse. Uma das tarefas-chave do colaborador ou sócio local é encontrar em cada empresa a pessoa ideal, né, idônea para negociar e fechar o acordo. Então, é importante que a pessoa que esteja lá me representando, né, ela saiba exatamente com quem ela deve falar e quem é a pessoa que vai tomar a decisão naquela empresa, daquele assunto, né, sobre aquele setor, tá? O processo de negociação é lento, tem que ir dando informação em forma gradual. Eles terá que transcorrer várias reuniões até que se entre na negociação de aspectos mais importantes. Sim. Eles são pessoas que preferem confirmar várias vezes, ter certeza de que realmente o que você está prometendo é aquilo que eles estão entendendo, né? Para depois eles falarem, ok, então agora vamos fechar. Então, pode ser que na primeira reunião você apresenta aqui, na segunda eles vão perguntar, mas isso era assim mesmo? É isso que você está me dando? Sim, é isso que eu estou te dando.
pedem confirmação, eles têm que ter certeza que estão entendendo corretamente a proposta. Tá? O ambiente das reuniões é formal. O comportamento deve ser reservado e de controle. Os argumentos ou atitudes emocionais não são bem vistos. Não obstante, uma vez que se tem certo trato, o fator sentimental sim tem importância nos negócios. Sim. De início, não, bem formal, né? Aquela formalidade britânica. Mas depois eles são pessoas muito gentis. Você acaba fazendo uma amizade, eles são muito acolhedores. Isso é verdade. A harmonia entre as partes é essencial para o êxito da negociação. Utilizar táticas agressivas de confrontação ou pressionar para tomar decisões é contraproducente. Também é positivo fazer-lhes ver os erros, já que eles nunca reconheceram, né? Tampouco é positivo, né? Não é positivo fazer eles verem os próprios erros, porque eles não vão reconhecer, como a maioria dos países asiáticos. Face saving é fundamental. Sabe aquela cara de paisagem? Hay que tener em conta, bom, devemos ter em conta que na religião deles não existe o remordimento. O propósito de emenda nem de confissão, né? Confissão, próprios das religiões cristãs. Em ocasiões, os negociadores hindus podem mostrar certo ar de superioridade com relação aos ocidentais. Não devemos esquecer que sua civilização tem 5.000 anos de antiguidade. Os negociadores hindus nunca dizem não diretamente, já que se considera uma falta de cortesia. Em vez disso, eles utilizam evasivas e recorrem à expressão vamos tentar, ou tratam de prolongar as negociações. Em último caso, eles encomendam um subordinado a tarefa de finalizar os contratos com os negociadores estrangeiros. Então, se a pessoa a cargo te passou com um subordinado para fechar, é porque ela realmente não está querendo, não está interessada. É um sinal. Okay? Não se deve ser excessivamente legalista na formalização de acordos. Em qualquer caso, existe uma crença de que nos negócios serão diferentes e como se havia planejado, inclusive plasmado nos contratos. Então, eles acreditam que conforme estão os acordos, eles vão acontecer, né? É aquele princípio dos negócios internacionais, utmost good faith, né? Tudo está baseado no princípio da boa-fé. É assim que os humanos nos movemos nas relações empresariais e pessoais, né? Os contratos devem se redatar no idioma local e em inglês. Por isso, haverá que contratar tradutores e assessores jurídicos. Mas se você tiver lá um intermediário que já é da nação, fica tudo mais fácil, né? Na Índia, existem grandes diferenças culturais e regionais. Não se deve assumir que estratégias que tiveram êxito numa cidade funcionaram na outra. Justamente porque eles têm castas diferentes, níveis sociais diferentes, muito marcados, então também a maneira de vida deles, o consumo deles varia, tá bom? Agora vamos falar de conduta, normas de protocolo. O cumprimento tradicional consiste em juntar as palmas das mãos com os polegares para cima, debaixo da barbinha, né, do queixo, e fazer uma ligeira encenação com a cabeça e dizer namastê, né? Pronunciando namastê, que significa paz. Com os negociadores estrangeiros, o mais habitual é um ligeiro apertão de mãos na apresentação e na despedida. Só os hindus ocidentalizados dão a mão ao sexo oposto. Eles têm certa restrição. Outra forma de contato físico é o cumprimento, como abraços, palmadas, beijos, que não estão bem vistas. Na cultura hindu é muito tradicional, a cultura hindu é muito tradicional e desaprova a expressão de afetos em público, né? Então, um tempo, quando eu cheguei no Peru, isso me chocou também, né? Esse negócio de andar de pegação no meio da rua é bem brasileiro. Né? Eles não costumam ser tão amorosos, não demonstram, até são, mas não demonstram isso em público, tá?
somente em casa, é uma coisa muito por respeito aos outros. Então, quando muito vai ser uma, né, de longe, um namastê de longe. Formalmente, sabendo que você é estrangeiro, pode ser que te deem as mãos, mas não é parte do costume, tá? A cabeça se considera o lugar onde reside a alma. Não se deve tocar nunca a cabeça de um hindu, nem para acariciar o cabelo de uma criança. O gesto de mover a cabeça de direita à esquerda não tem um significado negativo, senão mais bem o contrário, indica assentimento, né, e aprovação. E eles fazem assim quando conversam, né, meio para lá, meio para cá, e isso é, sim, concordo, ok, né, é como se estivesse falando, aham, né, só que é de um lado para o outro, rapidinho. Tradicionalmente, os hindus não têm apelidos de família. Eles usam a inicial do nome do pai, seguido pelo próprio nome. Por exemplo, uma pessoa que se chame R. Shibaurati, o R significa o nome do pai, que começa por essa letra. Por exemplo, Rajan ou Rama. E Shibaurati é o nome próprio. A efeitos legais, devem exigir-se nomes completos, o nome do pai e o nome próprio. Não obstante, na prática diária, os nomes compridos se acurtam. Assim, Mr. R. Shibarati pode se chamar Mr. Shibal ou Mr. Rat, né? Eles costumam fazer esse negócio de José fica Zé, Sebastião fica Tchau, né? A gente faz essa redução de nome. O status social se determina pela idade, os títulos universitários, a casta e a profissão. Os funcionários têm mais prestígio que os empregados do setor privado. Na conversação, devem evitar-se temas como pobreza, religião e as relações com o vizinho facção. Falar do clima tampouco é boa escolha, já que costuma ser muito quente e úmido. Temas bem recebidos são a arte, a vida em outros países, o cinema, né? A Índia é um país do mundo com mais filmes, né? Que produz mais filmes. A melhor hora para agendar reuniões com os diretores hindus antes ou depois do almoço, das 11 às 16 horas. Lá eles têm 6 horas de horário. No princípio da reunião, se costuma oferecer chá ou refresco. O costume é rezar o primeiro oferecimento e aceitar o segundo e o terceiro. Recusar a bebida pode ser contraproducente. Se aconselha beber devagar em caso de que não se deseje repetir. Os jantares de negócios são mais frequentes que os almoços. Com isso, se evita o trânsito e a umidade do meio-dia e o deslocamento até o restaurante. O habitual é que atos sociais e jantares, né, nesses lugares se chegue com bastante atraso. Né? A gente viu que os belgas não suportam isso, Sudáfrica não suporta o atraso, mas eles aqui têm esse costume nosso de não ser tão pontual, né? Antes de passar para o jantar, se dedica um tempo longo aos aperitivos e bebidas. Sobre tudo isso. A sobremesa não existe. Uma vez que terminaram de comer, eles se levantam da mesa e o ditado local é índio comido, índio ido. Índio que foi, né? Índio comido, né? Satisfeito, índio que se foi. Barriga cheia, pé na areia. Se expressa muito bem. Os menus só costumam ser vegetarianos. Os hindus não comem carne de vaca, que se considera um animal sagrado. Verdade. Quando eles vêm aqui, eles só pedem frango, né? Talvez peixe, mas só frango. Não se deve tocar com as mãos os pratos que servem de bandejas. Nem muito menos experimentar a comida do prato de outra pessoa. Né? No final da comida, não é costume dar as graças, né? Agradecer ao anfitrião, já que a expressão de obrigado, neste contexto, se consideraria como uma maneira de pagamento, seria mal interpretada. Não se agradece a comida depois.
Num primeiro contato, não é necessário levar presente, mas mais adiante, quando o negócio é fechado, uma garrafa de uísque ou uma gravata de cores vivas, ou uma caixa de especiarias, como açafrão, né, que é muito apreciado, podem ser boas opções. Tem que evitar objetos confeccionados em couro, por exemplo, carteiras, bolsas, cintos, já que sabem que a vaca é um animal sagrado, né? Então, nada de artigo de couro para eles. Também tem que ter precaução com os presentes de bebidas alcoólicas, já que em alguns estados tem restrições por motivos religiosos e são proibidas na época de eleições. Os presentes não devem se envolver, né, se embrulhar em papel branco ou preto, já que essas cores se associam à morte. Não deve se abrir na presença de quem os dá. Então, nunca embrulhe em papel branco e preto, e quando você entrega o presente, não peça para abrir. Deixe que ele leva para casa e depois abre. Tá? Existem numerosas festas locais de caráter religioso em cada estado ou religião. Para preparar a viagem de negócios, é aconselhável comprovar o calendário de festas. Então, é isso, né? A gente falava nos outros países. Para se deslocar pelo país, é melhor o avião. Tem 2 ou 3 voos diários entre as cidades principais. Viajar em carro é complicado pelo mau estado das estradas. Deve-se calcular a velocidade média de 40 a 50 km por hora e convém evitar viagens noturnas, já que tem um alto número de caminhões circulando e alguns deles, às vezes, sem luz. Eles são meio assim, no trânsito. Eu teria medo de dirigir lá. E olha que isso não é fácil. Nas reuniões de negócios, não é estritamente necessário se vestir com terno, né? Mas somente em alguns encontros formais e de alto nível. Não é aconselhável beber água que não esteja engarrafada ou servida nos hotéis. Igualmente, comer fora dos hotéis e restaurantes recomendados para ocidentais é um risco que aumenta quanto mais pequena for a cidade que se está visitando. Tá? A melhor época para visitar a Índia é de outubro a abril. Se evitam, assim, as estações de extrema umidade e os riscos do período, né? Monções, eu não lembro o que é monções. Sobretudo o período de julho e setembro, né? Bom, de outubro a abril, então, é uma época boa e se evita melhor julho, setembro ou evitar essas épocas, né? O governo costuma fazer muitas feiras internacionais setoriais e eles dão muito apoio para o comércio exterior deles, tá? Tem esses povos que têm muito dinheiro, realmente têm muito dinheiro lá, e eles movem a economia e viajam como quem vai de uma cidade a outra aqui. Então, é um país interessante, sim, tanto para adquirir produtos deles, porque a mão de obra é barata e eles podem ser competitivos, e eles são muito focados na qualidade do produto deles, tá? Isso, com certeza. Apesar dos costumes serem diferentes para nós, tá? E sim, são potenciais compradores também, tá bom? Bom, esse é o dado da Índia. Hoje eu falei português, não li espanhol. Na próxima a gente pratica o inglês, tá bom? Até a próxima, então. Bye, bye.